O que eu acho que mais interessante procurar pensar agora é o efeito do escândalo do Master no campo da oposição, quer dizer, no campo daqueles que querem competir, enfim, concorrer com o presidente Lula. Porque as pesquisas antes do escândalo davam que o voto no Flávio Bolsonaro era razoavelmente menos consolidado do que no voto do Lula. Isso significa que o Flávio Bolsonaro ele tem lá um piso bastante respeitável, mas ao mesmo tempo ele não tem, digamos assim, a atratividade que o pai tem, apesar de ser poste do pai. Isso significava que tinha ali um caminho aberto para pessoas que, não querendo votar no Flávio, votassem em outro candidato da direita. E me parece que, apesar todos esses candidatos da direita, com exceção talvez do Renan Santos, pelo que eu tenho visto, que sempre está batendo nos Bolsonaro, né? Os outros todos ficavam numa situação em que eles querem que o Flávio entre pelo cano, mas gostariam muito de ser ungidos por Bolsonaro, né? Ano passado a gente não viu outra coisa, era o tempo inteiro todo mundo indo beijar a mão de Bolsonaro, todo mundo querendo falar mal do Supremo Tribunal Federal, das condenações. Mas isso enquanto o ungimento do Bolsonaro tem valor. Isso. Mas o que está acontecendo agora, né, é que eu estou vendo já. O Zema meteu o pau no Flávio, deu uma meia recuada, mas já está avançando de novo. O Caiado também já está falando de novo. Bom, a gente não sabe por causa da Atlas, como você falou, mas a gente viu que parte dos votos, nessa última pesquisa, a gente não sabe se isso vai estar consolidado ou não, parte dos votos que estavam indo para o Flávio foram para o Renan Santos, parte dos votos, né? A gente viu a entrada do Joaquim Barbosa. Na verdade, a gente sabe que tem... não só setores da direita, mas também no centro, que também querem que Flávio Bolsonaro exploda para poder aparecer um candidato mais digerível, né, no centro liberal. Então, o que acontece? Eu acho que a eleição ainda está meio indefinida quanto àqueles dois candidatos principais que vão lá para diante. E aí você tem algumas variáveis. Você vai substituir Flávio Bolsonaro por alguém parecido com ele? Parecido com ele não no sentido de ser direita. Parecido com ele no sentido de ser alguém que quer ficar meio colado com o Bolsonaro. Ou como se fosse uma espécie de reencarnação ou segunda versão do Bolsonaro. O caso do Zema é um caso desse, né? Ele sempre esteve muito próximo de Bolsonaro. É como se fosse assim, uma versão B do Bolsonaro, né? Isso é um tipo de candidato. O outro tipo de candidato é o Ronaldo Caiado. O Ronaldo Caiado quer votos de Bolsonaro, mas ele tem um perfil diferente. É um perfil mais tradicional, né? É um perfil, inclusive, mais palatável para o centrão, né? E você tem dois candidatos que potencialmente podem atrair um eleitorado mais avesso ao sistema, que são o Renan Santos e o Joaquim Barbosa, né? Um dos problemas do Flávio, inclusive, é esse, porque quando ele tenta ser moderado, ele vai se apresentando como se fosse do sistema. E aí ele perde voto, na verdade, potencialmente. O escândalo do Master coloca ele no epicentro do sistema, né? E aí ele perde a vantagem de supostamente ser alguém que vai contra Centrão, ou que vai contra o Supremo Tribunal Federal, inclusive a partir do momento em que você começa a ver o Supremo Tribunal Federal como parte da engrenagem desse sistema. Então, a impressão que eu tenho é que a coisa está muito aberta. A entrada, eu não sei bem o efeito que vai ser da entrada do Joaquim Barbosa. O Joaquim Barbosa era pule de 10 para ganhar a eleição de 2018. Né? Isso, na minha opinião, desde 2018 eu acho isso. Se ele tivesse ficado na eleição, ele tinha ganho e a gente não tinha tido Bolsonaro. A gente nem sabe o que teria acontecido, mas dificilmente poderia ter acontecido uma coisa pior do que o governo Bolsonaro. Porque ele tem um perfil, quer dizer, ou tinha um perfil, porque ele deu uma sumida, né? Ele era o sujeito que tinha se notabilizado no Mensalão. Ele foi o relator do Mensalão. Ele tem uma novidade, uma coisa nova, que ele é negro, né? Isso tem um elemento de novidade. Ele tinha um elemento, tradicionalmente, de ter uma apresentação progressista, mas, ao mesmo tempo, ele tinha uma apresentação que era autoritária. Ele tinha um perfil daquilo que eu chamo de bonapartismo, que é uma coisa meio uma melange, uma mistura de um negócio que parece meio progressista e, ao mesmo tempo, é meio autoritário, que era exatamente o que o candidato lavajatista precisava naquele momento. Tá? Bolsonaro, no fundo, acabou sendo um candidato lavajatista sem ser. Ele foi escolhido para ser uma coisa que ele não era. Tá? Então, ele foi um falso Bonaparte naquele momento. Ele simplesmente era um reacionário, um oportunista que conseguiu, na ausência de melhor candidato, catalisar aquelas forças todas do antipetismo naquele momento. Agora,
A hora de Joaquim Barbosa não passou, as pessoas lembram ainda quem é Joaquim Barbosa, ainda associam ele ao Supremo Tribunal Federal, ainda se lembra do que foi o Mensalão. Tem esse problema também, porque depois do Mensalão teve Petrolão, teve outros escândalos, né? Então é difícil. E o Joaquim Barbosa tem um histórico de. Eu vou, não vou não. É você, não vou não. Ele já foi, não vou 3, 4 vezes, várias vezes. Eu, com toda franqueza, Christian, eu também não sei se o timing passou, se essa eleição não é mais para alguém que tem o perfil dele. Eu mergulho nas pesquisas todas. Eu não vejo traço de uma eleição antissistema. Eu acho que as pessoas querem estabilidade. Eu acho que o voto no Flávio, inclusive, é um voto que... Eu acho que a campanha que o Flávio estava fazendo era uma campanha interessante, era uma campanha inteligente. Quando ele se apresenta como o Bolsonaro moderado, o Bolsonaro vacinado, não bolsonarista moderado, mas o Bolsonaro moderado, né? Ele, na verdade, ele está se apresentando como sistema mesmo. E eu acho que, olha, eu sou o voto no Lula de quem não gosta do Lula. Porque é uma coisa meio de... O sistema a esquerda é o Lula, a direita é o Bolsonaro. O que eu estou dizendo, no fim das contas, isso aqui é o status quo da política brasileira, eu sou o sistema. Eu não acho que a turma que é antipetista nessa eleição quer uma coisa antissistema. Eu acho que as pessoas querem estabilidade. As famílias brasileiras estão fazendo muito corte no orçamento. A vida está complicada, a vida está cara. E eu acho, no fim das contas, e isso eu acho que é o que eu estou tentando dizer, eu não vejo que essa eleição é uma eleição que o Aécio Neves consegue decolar. E eu acho que Renan Santos e Joaquim Barbosa, que seriam claramente os candidatos antissistema nesse jogo, eles estão fora. A eleição desse tipo de candidato é a eleição que elegeu o Bolsonaro em 2018. Sim, mas vamos mudar um pouco assim. Em vez de falar de sistema, vamos falar assim. Você acha que o eleitor não tem ânsia de alguma coisa nova? Não acho. De novidade? Não acho. Novidade, estou querendo dizer, não precisa ser o sujeito que está prometendo fazer a revolução ou dar golpe. Vamos lá. Eu acho que não, tanto que Lula e Bolsonaro foram para... Lula e Flávio foram colar muito rápido. Sim, mas assim, a campanha não começou, os outros candidatos ainda não apareceram. Cara, nunca você teve na história da Nova República, tão cedo no ano, em fevereiro, 2 candidatos já colados acima dos 30 pontos. A gente nunca teve um candidato que se estabeleceu tão rápido quanto Flávio Bolsonaro. Nunca aconteceu. O Collor não partiu em 89 de um patamar tão alto. Ninguém... Sim, mas é porque o Flávio, na verdade, é o Bolsonaro. Não, eu sei disso, mas... Filho ao pai, isso aqui não está de religioso, não. Ninguém está falando aqui de Santíssima Trindade. Até porque não tem nenhum Espírito Santo na família. Não, nem espírito, nem santo. O ponto essencialmente eu acho que a minha leitura é de que o fato de ter colado muito rápido Flávio e Lula era justamente porque as pessoas estão entendendo isso como uma história linear. Isso aqui é disputa e tudo mais. É que nem aquele momento PT e PSDB, entendeu? É isso que a gente sabe que vai ser. A disputa é uma disputa dentro do sistema, que é o candidato do PSDB contra o candidato do PT. Então você acha que já teve uma normalização sistêmica? Eu acho que houve uma normalização... E que o PL tomou o lugar do PSDB? Não o PL, o Bolsonaro. Agora... Não, o PL virou um partido mais orgânico. Não, tudo bem. Mas o ponto o PL é o Valdemar. O Valdemar tem o controle do PL, o Valdemar assina o cheque. O PL tem o tamanho que tem porque o Bolsonaro está lá dentro. Sim. Se o Bolsonaro estivesse dentro da democracia cristã, que vai lançar o Joaquim Barbosa e antes explorou o Aldo Rebelo,
A democracia cristã estava tentando fazer 100 deputados federais. Mas a questão é o Bolsonaro, não o partido. Agora, qual é o ponto aqui? O ponto é, e esse que eu acho que é o ponto mais delicado, qual é o argumento principal que o bolsonarismo faz em relação ao petismo? Eles são corruptos. A questão não é se isso é verdade, se essa é a razão de fato para você ser antipetista ou não. A questão é que, se você pergunta para a maior parte das pessoas qual é o seu problema com o PT, o que a maior parte das pessoas que votam contra o PT dizem é: eles são corruptos. Eu já tive essa conversa 3.000 vezes, entendeu? Não é porque o PT é de esquerda, não é porque o Lula tem 9 dedos, não é porque... O problema é que o PT é corrupto, o PT é corrupto, o PT é corrupto. Quando o Flávio Bolsonaro aparece numa ligação com o sujeito que é responsável pelo maior escândalo de corrupção da história da República, o maior escândalo documentado, né? A gente não sabe quanto custou a Transamazônica, a gente não sabe quanto custou Itaipu, quanto dinheiro foi. Mas o maior escândalo documentado, eu peguei esses números todos. O mensalão é 100 milhões de reais. O Petrolão, o prejuízo da Petrobras é 42 bilhões de reais. E a gente está falando, a conta hoje do Banco Central é que o Master é 47 bilhões de reais. Então, a gente está falando do maior escândalo documentado de corrupção da história da República. Quem que estava no centro da crise do Banco Master? Alexandre de Moraes, porque tinha a mulher dele um contrato de 129 milhões de reais com Daniel Vorcaro. Agora, a gente tem o Flávio Bolsonaro pedindo em gravação 137 milhões de reais. Então, o Flávio Bolsonaro é o sujeito que está gravado, ele admite, até porque não tinha como não admitir, tem a gravação, né? Sei lá. Tentou, enquanto ele ainda não tinha visto a gravação via tona, né? Pois é. Aí o Mário Frias se vira e fala, não tenho dinheiro. E aparece o Mário Frias ganha. Tipo, sei lá, que outras gravações. O Flávio Bolsonaro já veio com, pode aparecer um videozinho. Sei lá, né? Deve estar dançando pelado em cima da mesa no meio de uma suruba do Vorcaro, né? Esses vídeos estão, inclusive, em poder de alguns é bom lembrar que a gente abriu o programa falando isso, né? Que a Polícia Federal declinou da delação do Vorcaro. Porque tá tudo nos celulares. Ou tá querendo ver se ele oferece coisas mais interessantes, né? Porque... cara, mas o que é mais interessante? Entendeu? A Polícia Federal tem o Flávio gravado. O que é mais interessante que isso? Ele já tem todas as provas dos celulares? É isso. Aparentemente, a Polícia Federal não precisa do Vorcaro. A delação existe. A delação existe se você não sabe de informação que o cara pode te ajudar. Se você sabe de tudo, e aparentemente a Polícia Federal já tem tudo, cara... Você consegue adivinhar o que vai acontecer na política brasileira? Olha, nem eu. Mas sabia que dá para chegar muito perto? É que no meio a gente tem as ferramentas certas para mapear o contexto, analisar e entender o que de fato está em jogo. Olha só, a pesquisa Meia Ideia te mostra como o eleitor pensa todo mês nessa corrida eleitoral um tanto imprevisível. No nosso streaming você assiste séries e documentários originais como Democracia, uma História Sem Fim, que reconstrói os bastidores da nossa república para você entender de onde viemos e para onde podemos ir. E temos um time de colunistas como Creomar de Souza e Christian Lynch, que assinam nossos cursos e escrevem colunas semanais. Essa é a nossa dica para atravessar 2026 antecipando cenários, não apenas reagindo a eles. Assina o Meio Premium e garanta acesso ao melhor do meio.